Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da segunda edição do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Essa é uma edição comemorativa dos 20 anos da engenharia biomédica no Brasil e na Univap, pois ela é a pioneira nesse curso de graduação. Meu nome é Patrícia Marcondes, sou coordenadora deste curso na Univap e junto comigo está o Tiago Chaves, para mediar essa apresentação. Tiago, a palavra está com você agora. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, mais uma semana de palestra, uma palestra que promete ser muito boa aí do Luiz Henrique. Ele vai apresentar um pouco para vocês a experiência dele e é mais um foco do que a gente está seguindo nas últimas palestras, que são a tecnologia de informação, a inteligência artificial e o futuro da engenharia clínica e engenharia biomédica no Brasil e no mundo. Ele vai demonstrar situações que já está começando no Brasil e que pode ter muito ainda no futuro, vai crescer muito, o mercado é promissor, muito promissor. Seja bem-vindo, Luiz. Aguardamos aqui a palestra ansiosa. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Patrícia, Tiago, a instituição no todo, né? Para mim é motivo de honra estar aqui dividindo o tempo com esse público, né? Com esse grupo de profissionais tão importantes, com a gente interage no dia a dia, né? Da nossa vida, da nossa profissão. E, ao mesmo tempo, eu me sinto com uma responsabilidade tremenda aqui em estar compartilhando e até mesmo discutindo com vocês todo esse investimento, né, que nós temos que fazer como profissional para transformar e para cada vez mais elevar os níveis de saúde, de assistência aí no país ou pelo mundo, né, onde que nós possamos atuar. A gente é que agradece, Luiz. Né? A gente é que agradece a participação sua no nosso evento. Lembrando que o nosso evento tem como foco central, né, a engenharia biomédica e os objetivos de trazer as informações sobre as várias áreas de atuação desse profissional. Estamos aqui, vou te apresentar, eu sei que você já se apresentou, mas faz parte do clichê, e eu faço questão, esse palestrante, ilustre palestrante nosso de hoje, Luiz Henrique da Silva, né? Posso abreviar o A, né? Ele vai estar falando para a gente sobre soluções digitais, gestão de protocolos clínicos e suporte à vida. Luiz, como aqui o palco é todo seu, a gente não tem um palco, mas o palco é todo seu, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Tá ótimo. Muito obrigado novamente, reforçando aqui os agradecimentos, a apresentação, né? Luiz Henrique, que é o mais comumente como a pessoa me conhece no dia a dia de trabalho, o próprio Tiago, já interagi com ele algumas vezes na região toda aí. Eu sou tecnólogo, tá? Inicialmente eu comecei a minha carreira e eu falo que onde que eu tomei o primeiro gole da água da saúde foi numa Santa Casa de Misericórdia, né? E desde então eu nunca mais consegui trabalhar ou pensar em atuar em outra área, sabendo que tinha todo capacidade, potencial para contribuir para melhorias no todo aí, né? E hoje eu trabalho numa companhia, numa indústria, né, do segmento da saúde, e para mim é motivo de honra, né, tanto estar aqui com vocês também e de certa forma como o meu trabalho pode contribuir para toda a parte de inovação e desenvolvimento do mercado. Tá? Vou citar aqui, primeiramente, nós fazemos uma leitura, né, de como é o nosso ambiente, né, ou seja, eu não tenho dúvida que todo mundo conhece aqui o que é um hospital, né, ou já passou na porta de um hospital, ou até mesmo já frequentou por qualquer necessidade, uma instituição de saúde, né? Seja ela de pequeno, médio ou grande porte, né? E aí, o desafio, o apelo nosso é reconhecer e entender como que essa instituição ela é movimentada, né? É muito fácil, é muito comum você conseguir fazer a leitura, que a gente fala que é o público da bata branca, né? Mas e por trás disso, né? E os tecnólogos e engenharia e todo esse time que trabalha, né, para que esse carro, para que essa roda ela continue movimentando. E aí vem, né,
o primeiro desafio, né? Aqui nós temos, e eu quero fazer a leitura desse slide aqui com vocês de uma forma muito simples, né? Isso aqui é um hospital. Isso que nós estamos visualizando é um hospital, né? Mas, Luiz, que loucura é essa aí, né? Então, vamos dividir em segmentos, né? E começar a trabalhar essa leitura. Basicamente, um hospital, qualquer indústria, qualquer empresa, ela tem uma área de sistemas, ela tem uma área de tecnologia, ela tem um data center, né? E ela tem todo o background tecnológico para que a instituição ou a sua operação se mantenha viva, tá? Então, aqui é o data center de um hospital. E aí, conectado a esse sistema, a esse organismo, né? Nós temos todas as áreas de cuidado, aonde essa área de cuidado ela pode ser fracionada pela sua modalidade, né? Ou podemos fazer a leitura em um todo, né? E o que aconteceu ao longo do tempo, né? O mundo começou a perceber que todo mundo precisava falar, né? Apesar de praticarmos idiomas diferentes, de praticarmos formas de comunicação diferentes, esse diferente precisaria se tornar um padrão, né? Então, as entidades regulamentadoras, as entidades de acreditação, elas estabeleceram padrões para a comunicação na saúde. E hoje esse conhecimento ele é amplamente disseminado no nosso mercado, que é o DAICOM, HL7 e outros modelos, né? E aí, o primeiro passo, né, a primeira importância aqui do tema de hoje é a gente reforçar ou até mesmo explorar esses padrões, esses nomes e esses conceitos, né? Por quê? Quando nós estamos ali diante de uma necessidade de investimento, de expansão, de um problema, né? Muitas vezes o médico, o diretor, a pessoa que está ali, né, vamos falar, no núcleo de decisão do negócio, ele não tem esse conhecimento especializado, mas ele precisa, né, tomar a decisão da forma correta. E nós, né, os profissionais aí, os heróis tecnológicos da saúde, é quem precisamos nos organizar, né, nos fomentar de tais informações para que essas informações sirvam como base de decisão e segurança para esse investimento, para essa aquisição, ou até mesmo para essa manobra, né, que vai ser feita na instituição. Então, isso aqui é muito importante que a gente consiga fazer a leitura que por trás de um hospital, mesmo numa operação não visível ali explicitamente, exista todo esse trabalho, todo esse conceito, né? E aí, traduzindo aquele slide binário, né, para um formato mais palpável, né, a gente consegue aqui enxergar quais são as áreas de cuidado. Então, eu posso passar por departamentos básicos de cardiologia, como um pronto-socorro, uma emergência, e ali certamente eu vou receber um paciente com protocolo de dor torácica ou algum paciente de trauma e assim sucessivamente, né? As áreas de conectividade, onde você tem toda a jornada de dados do paciente que ela trafega desde o momento da admissão do onboard do paciente no hospital, né, até o momento da alta, e muitas vezes essa jornada de dados ela é feita de maneira outbound do hospital para casos de home care, de atendimento a domicílio, distância, né, transferência de paciente, né, e aí isso se reflete aonde? Nas máquinas, nos equipamentos que estão conectados ao paciente ou equipamentos que prestam algum serviço de assistência, diagnóstico por imagem, terapêutica e tudo mais, né? Então, essas linhas, né, essas conexões aqui azuis são aquele background do slide anterior que existe e muitas vezes ele não é visível, né, ali diretamente na operação do hospital. E a gente começa, por exemplo, né, a entender para que serve um sistema worklist, né, uma lista de trabalho, um modo de conceito para que eu tenha o dado, né, estruturado. Então, a informação, ela é hoje o bem mais importante no mundo, né? E essa informação, ela é baseada em dados simples que passaram a ser estruturados e tiveram o seu valor, né, de mercado para uma tomada de decisão ou para uma linha de negócio. Então, aqui a gente começa a entender que tudo que acontece na ponta, na máquina, ela é capaz de alimentar um sistema e esse sistema, ele nutre
todo o processo de uma instituição de saúde. Quando nós vamos, né, pensar um pouco mais nessa parte de gestão clínica, protocolo, tudo, né, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento em um conceito chamado inteligência artificial. E aí, de uma forma muito simples, né, eu não sou nenhum cientista de dados, mas é algo que me fascina. Até esse mês a gente teve uma oportunidade aqui na indústria de receber um workshop, né, de digital sobre esse tema, e aí nos vem, né, a nossa mente já começa a tentar recuperar o que é inteligência artificial, quando eu falei há instantes atrás, né? E nós podemos refletir, né, não sou tão sênior assim, mas nós podemos refletir aqui algumas personagens de ficção, né, como esse HAL 9000, que era um personagem de uma Odisseia no Espaço, a Eva, que era uma mulher androide, vamos falar assim, que ela era o mais parecido possível com o comportamento humano, e o próprio, o Data do Star Trek, que era um androide sensitivo, né? Então, ele era um robô, né, que tinha o estímulo de sensibilidade humana. Então, isso aqui é um exemplo básico de inteligência artificial, mas para os cientistas de dados não é resumido nesse conceito, né? E aí eu vou comparar hoje a uma prática que vocês fazem a todo momento. Nós fazemos isso a todo momento. A gente vai no Google e digita lá tal informação, né? Então, o Google, por exemplo, ele é um Big Data, né? Ele é um grande banco de dados, aonde eu tenho ali camadas e processos de inteligência artificial empregado, né? Então, de que forma? Eu fiz um teste, né, e coloquei a palavra astronomia e cliquei na opção imagem, né? Ele buscou tudo isso aqui para mim, mas o modo com que ele faz a busca, né, com que eu escolho lá o meu objeto de interesse, ele elenca nesse resultado de pesquisa, né, nesta página, por exemplo, imagens que teriam o mesmo tipo de padrão de pixel, necessariamente não pelo nome, mas o mesmo tipo de padrão de pixel. Quando você clica em uma, ele já sugere outras dezenas e centenas de opções abaixo para tentar te entregar o resultado esperado o mais possível, mais rápido possível, né? E aí, quando a gente vem para healthcare, né, a gente começa a entender quais são as práticas no nosso mercado, no nosso segmento, né? Então, agora a gente vai começar a entrar aqui na tecnologia em saúde, né? Então, alguns pesquisadores e cientistas de dados, né, eles acreditam em alguns pilares e sugerem, né, que todo raciocínio, toda a parte de construção, ela é feita dessa forma. Então, eu tenho o macro, né, que seria a inteligência artificial, eu tenho o banco de dados, e aí eu tenho também a internet das coisas. E aí, o que me traz como simplificação, né, para isso? Eu tenho a capacidade, eu vou associar isso aqui ao cérebro humano, por exemplo, de uma maneira simples, né, onde eu consigo abreviar o resultado. Então, aqui eu encurtei fases para entregar o processo, né, e também eu tenho o Deep Learning, que é onde eu faço a imersão, e aí eu mantenho os padrões de análise e pesquisa e entrego o resultado da mesma forma. E principalmente a questão que a gente fala, que é o Learning Machine, que é onde a máquina ela tem a capacidade de aprender, né? Então, baseado em padrões, a gente, e por exercício repetitivo, né, a gente ensina o computador e aí ele vai começar a trazer esses algoritmos de aprendizado para nós. Um exemplo muito comum, né, em diagnóstico por imagem, que a gente ouve frequentemente no mercado, é a tal da imagem compactada ou não, né? E aí isso pode ser aplicado a qualquer contexto de imagem. Então, assim, eu tenho a informação original, eu tenho um volume de dados ali, aí eu posso compactar em frações diferentes para que eu tenha vou dizer assim, uma melhor gestão de espaço, né? Então, quando eu falo em compactar a imagem, eu faço assimilação de pixel, por exemplo,
e eu dou agrupamento, né, como sugestão para eu ter uma melhoria na minha organização dessa informação. E aí, basicamente, a gente pode começar a entender, por exemplo, na questão, né, que já na minha opinião, aí, há mais de décadas, né, a parte da radiologia, como um exemplo, né? Então, por mais que um radiologista ele tenha vasta experiência no segmento, ele já é um professor, doutor, um PhD, é um processo humano que, através de uma leitura, né, de uma interpretação ótica, ele tem a acurácia de enxergar ou não as variações e as alterações radiológicas no padrão de exame, né? E aí, como que isso é processado? O nosso cérebro, ele tem as conexões neurais, né, que se renovam, né, a todo momento, e essas conexões novas, elas acabam sendo mais fortalecidas, né, e as mais velhas, elas acabam enfraquecendo, basicamente é isso. E aí, isso me motiva, por exemplo, a aprender mais, a guardar mais. Só que o cérebro humano, ele se desgasta, né? Enquanto mais eu forço ele, mais rápido eu quero processar, mais fadiga eu tenho da máquina corpo humano. E aí, o que acontece? Os sistemas de diagnóstico por imagem, eles foram ensinados, né, a aprender os padrões de elemento de imagem e minimizar, né, ou seja, ele não sofre essa fadiga comparado ao sistema humano, e por padrões de pixel, por padrões de elementos, ele identifica se esse padrão é o padrão que ele está procurando, sim ou não, para fazer uma triagem, uma leitura e até mesmo, vamos falar assim, isolar estruturas, causar destacamento de cores e tudo mais, quando você começa a trabalhar um pós-processamento de imagem. Só que hoje nós não vamos falar de radiologia, né? Nós vamos falar de uma camada que vem sofrendo muito esforço, vou falar até inovação, sobre esse mesmo processo, né? A inteligência artificial, a tecnologia voltada para gestão de protocolos clínicos. Então, no mundo, né, já existem alguns players, né, alguns sistemas que têm a capacidade de juntar dois mundos, né, dois ambientes distintos, aonde de um lado eu encontro o mundo binário, né, um mundo de arquivo e dados, e um mundo fisiológico conectado a máquinas que estariam conectadas ao corpo humano por sua vez, né, com os seus respectivos sensores. E essas informações, elas são mostradas numa plataforma de gerenciamento clínico, né? Popularmente, ainda no Brasil, a gente conhece alguns, muito poucos, né, sistemas de informação hospitalar, que são os famosos HIS, né, e os prontuários eletrônicos. Mas eu ainda entendo, eu ainda acredito que esses sistemas não estão maduros o suficiente para trabalhar em total, assim, imersão nessa área de cuidado, né? E aí eu começo a aplicar, né, essa capacidade, essa inteligência às áreas específicas, às unidades aonde me faz sentido, né, tratar o paciente, por exemplo, de uma forma melhor, eu trabalhar com antecipação de resultados, né? Quando eu falo tratar melhor, não é que dizer que maltratar outros, não é isso, mas assim, eu começo a estimular a deshospitalização do paciente de uma forma mais precoce, devido à minha capacidade de antecipação de resultados por combinação de algoritmos aqui, de sistemas, né? E aí eu vou fazer uma reflexão, até uma pauta que nós estamos discutindo aí, todos vocês, né, no mundo, mas a gente tem discutido um fórum específico sobre o que nós vivemos, né? Então, todo mundo sabe o que é o Covid hoje, todos sabem que existem protocolos, né? A gente, quando a pandemia ela atingiu o primeiro pico, né, havia-se uma manobra dedicada para aquele tema, para aquele tipo de tratamento, né? E essa manobra ela começou a se mostrar eficaz em alguns grupos e ineficaz em outros. E todo o mercado, né, toda essa prática, ela foi transformada em outros padrões de conduta. E por quê, né? Tema até de apelo das associações médicas, né?
a gente sabe quais são os protocolos, como cuidar, né? Então, graças a Deus, os bons profissionais que a gente tem aí no mundo identificaram e falaram, é isso aqui que nós temos que empregar como manobra de cuidado. Mas como gerenciar esse esforço? Como gerenciar essa manobra de cuidado, sabendo que eu não tenho recurso humano, recurso homem para conduzir esse processo. Então, esses sistemas, né, essas oportunidades tecnológicas, elas estão aqui para isso, para suprir e para condizer, na verdade, com aquele esforço que nós preconizamos que a máquina ela venha cuidar e trabalhar de acordo com o padrão que for estabelecido pelos especialistas, né? E aí a gente acaba encontrando, né, um processo aí que ele está mudando os padrões existentes hoje, né? Então tem um conceito do Spin Seller, né, que é situação, problema, a implicação e o recurso, né? O que eu preciso fazer para sair daquela situação, para contornar. E aí já tem artigo, até agradeço uma colega de trabalho que compartilhou isso comigo essa semana, que já fala que a UTI do futuro ela vai ser diferente do padrão que nós tínhamos até o momento do Covid, né? Quais são as alterações empregadas com essa lição, né, que nós passamos a aprender. E na prática, né? Então, hoje, nós dispomos de alguns sistemas que ele vem sendo, né, cada vez mais aperfeiçoado com a necessidade de característica clínica, de forma que eu consiga visualizar quais são as unidades que eu possuo na minha instituição, no meu hospital, tá? E aí, em cada uma dessas unidades, vamos dizer que eu tivesse aqui UTIs com especialidades diferentes. Eu poderia, né, sugerir que o sistema me desse scores de segurança clínica, scores de parâmetros laboratoriais, fisiológicos, cardiológicos e tudo que vocês puderem aí imaginar que um paciente necessita numa unidade de cuidado. E aí, essa tela macro, né, essa visão que a gente fala que é o dashboard de helicóptero, onde eu olho como gestor operacional do departamento, eu falo, tá, eu tenho aqui 75% da minha UTI ocupada, né, e eu tenho mais uma fila de pacientes chegando, então eu não vou conseguir absorver esses caras aqui. Eu tenho alguns que estão em estado grave e outros que estão com alerta médio, mas outros já possuem um diagnóstico de melhora e poderiam já ser transformados, né, num paciente, por exemplo, fora dessa unidade de cuidado intensivo. E aí, como eu consigo fazer isso? Vamos falar de forma individual, né? Então, cada paciente, cada cliente que estaria num leito, né, eu posso conectar equipamentos que fariam a leitura de órgãos, tecidos e funções, né, associado a esses recursos técnicos, a essas máquinas, né, que me dessem, por exemplo, os gráficos proporcionalmente ao que está sendo empregado, né, ou trabalhado naquele paciente. Então, eu costumo dizer, assim, a gente hoje preconiza que tratar o paciente, né, alimentar ele na unidade de terapia intensiva, os nutrólogos, todo o time, né, que cuida desse pool de especialidade, você tá lá, a papinha, né, você está nutrindo o cara, achando que está tudo bem, mas essa papinha está causando uma reação adversa, ela está causando, de repente, uma alergia, uma diarreia, e esse paciente que eu estou investindo nele, na verdade, prejudicando, né? Por quê? Todos os protocolos com o estudo que a gente tem aí empregado de forma humana, nós temos que praticar e esperar o resultado, né? E se eu tiver a capacidade de aferir isso em tempo real, de forma segura, eu consigo saber como está repercutindo essa minha técnica ao paciente, ao cuidado que eu estou investindo nele, né? E não só, por exemplo, a nutrição. Então, eu tenho a capacidade hemodinâmica de leitura, eu tenho a capacidade de balanço hídrico, drogas, agentes, de todo o tipo de
de investimento, né, de produto que eu estou investindo naquele paciente e, principalmente, por exemplo, ao comportamento do corpo dele, né? E aí, aqui eu tenho alguns caracteres, né, que me traz qual é o target, como eu estou evoluindo, né, se eu estou num quadro médio, baixo ou de alta severidade, e principalmente os limites, né? Então, glicose, ventilação protetora, tudo isso, né? O que a gente aprendeu no Covid, né? Nós vimos aí as notícias, todo o contexto no mundo, né? E chega ventilador para cá, e chega ventilador para lá, e falta em outros lugares, e falta oxigênio, toma isso, toma aquilo, tá. Beleza, né? Será que todos esses equipamentos que foram disseminados no mercado, né, eles possuem essa alta capacidade e sensibilidade de tratar o paciente da forma correta, né? Eu estou entubando um paciente, né, com uma máquina que vai possuir essa capacidade, esse cuidado, né, esse carinho ventilatório e vai proteger ele para que eu tenha depois a extubação e esse cara venha retornar de forma mais saudável possível. Então, até mesmo os padrões de performance de recursos que foram inseridos no mercado, isso nos causa certa preocupação, né? Então, players nunca visto antes, né? Com padrões talvez nem sequer com experiência, né? Para que a gente tivesse estudos necessários, mas o momento é um momento de pandemia. Vamos tratar, é o que nós precisamos fazer e é o que temos, né? Então, essa foi a manobra que o mercado, que o mundo identificou. Mas esse legado vai ficar para nós, né? Nós que estamos aí diante do cenário é quem vai ter que analisar e entender, né? De repente, eu vou usar o termo aqui muito comum, a base instalada que existe no mundo hoje, em cada região, em cada país, né? Pô, será que vale a pena eu manter ou eu tenho que começar a me antecipar e mudar os padrões de máquina para padrão mais elevado? Então, todo esse contexto, né, de inteligência artificial, de tecnologia e gestão de protocolo clínico, né, voltado para a área de cuidado, ela faz muito sentido quando a gente começa a ver isso de forma gerencial, de forma macro, de forma analítica, né? E aí, o mesmo caso, quando eu dedico, né, eu aplico essa mesma plataforma, essa mesma inteligência, esse mesmo recurso, por exemplo, para a área de cuidados críticos voltado para um processo, para um intraoperatório, por exemplo, né? Então, não sendo talvez uma forma mais, eu vou dizer aqui, dinâmica, né, como tem sido a necessidade das UTIs, mas de alguma coisa mais planejado, mais tranquilo, que nem sempre a questão cirúrgica, né? Então, paciente que tem ali com diversos tipos de padrão de especialidade cirúrgica, né? Toda a parte de consulta pré-operativa, nível de dificuldade, por exemplo, para acesso aéreo, técnica de intubação, todo esse produto, né, que chega a nós, né, antes do paciente entrar na sala cirúrgica, como que consigo ter essa visibilidade e me assegurar, né, por qualquer tipo de especialidade, de dia de cirurgia, de grupo médico que vai estar na casa operando, tudo isso daí, né? Então, otimização, né, essa capacidade de workflow, de melhoria, de improvement que a gente fala, é o que nos dá também muita segurança e eficiência, né? E hoje a gente vive ainda um mundo analógico / digital, que parte desse processo, ou grande parte, é totalmente dependente de intervenção humana, né? Então, os registros de dados, tempo de sala, a característica do paciente, depois que terminou a cirurgia, é feita a documentação do ato. Então, assim, a fidelidade, a acurácia, né? E, claro, a proteção, tanto para o paciente quanto para a instituição e o profissional, aonde está, né? Aonde que a gente consegue de fato trazer as evidências, né? Então, basicamente é um papel que é o único argumento contra ou apoiando qualquer evento clínico que tenha sido repercutido, né, naquele paciente. E aí o mesmo acontece, por exemplo, para os níveis de proteção, né? Então, se eu
tenho, de repente, um paciente que ele sinalizou algum tipo de alergia, algum tipo de restrição, e se porventura eu vou empregar uma técnica, né, ou administrar alguma droga que vai causar uma possível, vamos falar assim, reação adversa, ou até mesmo um volume diferente acima daquilo que é preconizado para aquele biotipo, para aquele paciente, né, o sistema nos dá flags de alerta e segurança falando, olha, não está legal isso, você tem certeza que você vai empregar aí esse volume todo de medicamento para esse paciente com altura tal, peso tal, a massa corpórea XPTO, é isso que você quer ou não? Então, a gente tem hoje instrumentos e ferramentas no mundo para assessorar, né, para dar suporte a essa camada de gestão de protocolo clínico. E isso aqui ele pode ser empregado, né, em cenários, vamos falar assim, diversos, hospitais geral, hospital de segmento especializado como a parte de maternidade, neonatal, hospital oncológico. Então, essa camada, né, essa configuração da roupagem da gestão de protocolo clínico com esses sistemas de gestão, eles são flexíveis, né, a essa adequação tecnológica. E isso não me exige ter que trocar de produto, e sim a capacidade que eu tenho de aprimorar o produto para a necessidade, né? E aí, eis um papel muito importante nosso, né? Adianta falar de tudo isso ou pensar em tecnologia, em Ferrari, em ônibus espacial, qualquer que seja o conceito que cada um de nós gostamos aqui, sendo que eu não tenho a forma, né, básica do negócio funcionar, né? Então, é muito importante, quando a gente falou aqui no início desse tempo que nós estamos dividindo, eu tenho que justificar, eu tenho que analisar, eu tenho que informar a minha instituição que eu preciso de uma área com tecnologia adequada. Eu preciso envolver o cara da TI para colocar pontos de rede, eu preciso pensar na cobertura da telemetria, se eu tenho área de sombra no prédio ou não, eu preciso pensar no Wi-Fi, de repente, não é só na estrutura civil, na estrutura seca, na condição elétrica, né? Ou até mesmo na bancada, na capacidade que eu tenho ali de fazer uma manutenção do equipamento antes de eu repassar um chamado, antes de eu contratar o chamado, né, a hora de serviço do fabricante ou de quem presta esse serviço para a instituição, né? Então, hoje eu ainda vejo muito de hospitais que na primeira conversa, né, eu quero ser o melhor da região, eu quero ser o mais tecnológico, mas eu só posso colocar um ponto de rede. E aí a gente começa, vai usar esse ponto de rede para quê? Para o telefone, para a TV, ou para o ventilador, para a cama? Você vai abrir mão de quem primeiro, né? Então, esse apoio, né, e essa visibilidade, que é onde tudo começa, faz muito parte do nosso trabalho para subirmos, né, essa escada tecnológica, esses degraus de investimento, né, para que tenha-se realmente uma instituição, vamos falar assim, como excelência para ter os modelos de gestão clínica, né, de gestão de protocolos, para que eu tenha um serviço de telemedicina, de teleradiologia, vamos falar assim, de fato efetivo, né? E aqui é onde, depois que praticamente, né, tudo que foi feito e não se pensou ou abriu-se mão no momento inicial, é onde dói, né? Então, eu tenho problema aqui com o faturamento porque o meu sistema lá da cardiologia é analógico, ele não tem comunicação digital com o sistema da casa. Então, a minha bomba de infusão é uma bomba também analógica, não consigo cobrar, mensurar da forma correta o insumo. E aí vai, né? Então, eu tenho o meu manejo de papel, né, de mídia gráfica no hospital, na instituição, ela é muito grande, porque todo o meu equipamento hoje é caixa. Eu não tenho realmente uma solução, não tenho realmente um parque tecnológico, né, vamos falar assim, para que eu consiga fazer, de fato, a política, né, a cultura
do meu usuário operacional trabalhar com a solução mais digital, mais tecnológica possível. E aí, daqui 2 anos, eu já não tenho mais informação do paciente, eu já não tenho mais a evidência daquele estudo que foi feito, ou um hospital-escola, por exemplo, que se perde, vamos falar assim, na amostragem de dados, né, para que ele consiga desenvolver novos protocolos, novos produtos, né, para atendimento à saúde. Eu não consigo comparar um exame anterior com o exame atual, porque o exame anterior ele era película, ele era papel, ele era uma mídia impressa, né, uma mídia analógica, e aí hoje eu tenho uma workstation digital, ou eu tinha uma foto do exame lá, que é um produto estático, e essa foto eu não consigo janelar. Então, todo esse algoritmo, né, todo essa etapa, né, que se preconiza para começar e para abrir a estrada, né, correta, para o veículo correto passar, é onde nós temos muita, eu digo aqui, responsabilidade e capacidade de atuar, né? Então, esse é um dos caminhos que até optei trilhar, né, na minha carreira, e investindo, de repente, na parte de soluções digitais, conhecendo, explorando e principalmente, né, fazendo parte da dor do cliente para que ele consiga trazer para nós a dificuldade e que a gente consiga devolver de forma eficaz uma devida solução, um devido resultado, né? Aqui, vamos dar um exemplo básico, promovendo aqui um pouco a área de cardiologia, né? Então, novamente, fiz a questão aqui de duplicar o processo. Eu tenho ali o slide digital do hospital, né? O slide binário. Então, quando eu pego na área de cardiologia, eu tenho hoje a capacidade, por exemplo, de um equipamento na ponta ali, na triagem, na admissão do paciente, ele está interligado com sistemas, né, de gerenciamento e protocolo clínico cardiológico que possui algoritmos de separar exames normal de anormal. Para que isso, né? E aí, esse já é o motivo de uma briga. Luiz, quem é o cardiologista aqui sou eu não vou permitir que um sistema loud tire a minha monetização, né? Mas não é esse o apelo, não é esse o interesse, né? O apelo é o seguinte: aquilo que for paciente constatado com alguma variação, né, com alguma condição cardiológica diferente do padrão, ele venha a ter um tratamento, ele venha a ter uma priorização diferente, né, para que ele também consiga receber o tratamento adequado para esse tempo, por esse SLA necessário ou por essa patologia, de forma a proteger mais a sobrevida do paciente, vamos falar assim, né? E aí esse sistema, por exemplo, ele pode se comunicar, né, e ele se comunica com áreas diversas na instituição. Então, o mesmo algoritmo que está ali no eletrocardiograma de admissão da unidade hospitalar, ele pode sincronizar com o monitor multiparamétrico conectado ao paciente na UTI, ou conectado no pós-operatório ou na sala cirúrgica. Então, olha só, né, como é um exemplo tão simples, e aí a gente imagina que só o eletro lá com o papel impresso, ele se resume ali, né, essa história clínica, essa parte desse protocolo. E não, né, você tem hoje a capacidade de trabalhar e de explorar muito mais esse mundo, né, e empregar essa sinergia de gestão, por exemplo, de protocolo cardiológico a todas as áreas, né, da instituição, seja métodos gráficos, eletrofisiologia e diagnóstico por imagem, e receber, né, esse contexto cardiológico do paciente em uma única camada, vamos falar assim, de documentação e gestão, né? E aqui eu coloquei um exemplo, eu não tenho objetivo nenhum de falar de marca, instituição, mas como isso é simples, né? A plataforma, o sistema de cardiologia, ele, baseado naqueles padrões do hospital que nós vimos no slide lá binário, via DICOM ou via HL7, ele se comunica com qualquer outro
HIS com qualquer outro player de sistema de gestão hospitalar e prontuário eletrônico, né, mundialmente. Então, não me importa quem está do outro lado, né, isso não faz a eficiência clínica deixar de funcionar, né? Por quê? Graças aos padrões que foram estabelecidos para esse cenário, para o healthcare, né? Para a parte de saúde. E é isso que me dá a capacidade, cada vez mais, de ser agnóstico, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo fora da nossa área, né? Se eu adquiro um veículo da marca Chevrolet ou da marca Fiat, necessariamente eu não tenho a obrigatoriedade de abastecer somente naquela bandeira de posto, né, de combustível, e também com o tipo de combustível. Então, hoje nós temos já os veículos que trabalham, né, com etanol, com gasolina, de forma elétrica, né, solar, e principalmente vendors, né, distribuidores desse tipo de suprimento para o consumo do cliente final. E a mesma coisa vem cada vez mais acontecendo em nossa área, né? Para quê? Isso daí nos dá muito a capacidade de analisar e refletir o meu investimento hoje, meu ticket médio, para planejar o meu serviço de engenharia, para começar uma unidade crítica, para abrir um setor específico na instituição de saúde ou no hospital, é X de investimento, mas como é que vai ser o segundo passo? Esse meu investimento, ele está protegido para isso ou não? Ou eu estou investindo aqui, esse dinheiro ele foi, de certa forma, limitado a esse recurso, e aí quando eu pensar, ou se porventura o mercado, ou a minha instituição, ela tiver potencial para expandir, esse investimento ele já não atende mais, ele já não serve mais. Então, isso é uma questão que eu busco muito, né? Necessariamente, o melhor não é o mais barato, e o que te atende não precisa ser o mais caro e nem o mais barato. Você tem que começar a alçar o teu voo, né? Onde você vai decolar, atingir o objetivo da velocidade de cruzeiro, né? Para você seguir a sua viagem aí. Então, esse tipo de suporte, né? Esse tipo de análise de proteção tecnológica cabe a nós, né? A nós profissionais aí, os heróis, começar, né? Começar não, na verdade, manter cada vez mais, estimular esse trabalho em nosso meio, tá? Suportando as nossas instituições. Mais uma vez, o exemplo da cardiologia, um paciente passando por diversas áreas, em modalidades diferentes, né, e sendo tratado cardiologicamente com a integração e com a capacidade de gestão de dados, né, e essa informação ela poderia repercutir tanto intra-hospitalar como fora, né, como eu entregar o exame de forma eletrônica pela internet para o paciente ou para o médico solicitante, mas para isso eu tenho que ter equipamento que faça isso, que tenha essa capacidade. Eu tenho que principalmente ter a infraestrutura, né? Eu tenho que ter a TI, eu tenho que ter o servidor, o banco de dados, tudo isso no hospital funcionando, né? Um exemplo que eu gosto de mostrar muito, então eu tenho aqui diversos segmentos, diversas modalidades cardiológicas conectadas aqui ao organismo, né? E aí um caso de uma unidade de terapia intensiva, onde o monitor multiparamétrico, né? Ele já está ali com o traçado eletrocardiológico do paciente, né? E por um simples toque no botão, com esse recurso, com essa funcionalidade, eu envio, né, a leitura cardiológica a esse sistema, a essa estação de processamento para essa modalidade, e ali eu tenho tanto o especialista, que eu vou comparar ao radiologista, né, mas seria o cardio aqui, olhando aquele exame, e isso poderia ser na sala de trás do hospital, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, né, do mundo. E aí esse cara, com esse sistema, com essa plataforma, né, de gestão, analisa, processa e devolve o exame para a ponta, né, para a unidade solicitante. E esse exame aqui, pessoal, ele não voltou só ali para a beirada do leito, né, onde o paciente
e o técnico, o operacional da ponta está, né? Esse exame ele vai estar disponível, na verdade, de forma ampla e descentralizada, e eu tenho o registro dessa informação a médio, longo, curto, médio e longo prazo, né? Para quê? Para que se esse paciente, porventura, voltar daqui 2 anos na minha instituição, eu tenho esse histórico. Eu não dependa de entregar o exame para ele e falar, o senhor traz na próxima vez, né? Como a gente ainda vê que acontece muito, né? Então, tudo isso aqui, por exemplo, faz sentido quando a gente começa a olhar a nossa capacidade de atuação lá naquele primeiro slide, né? Onde nós estamos, né? Nós estamos ali na bancada, nós estamos no corredor do hospital, estamos na indústria, né? Ou estamos, de repente, na mesa de gestão da engenharia clínica biomédica, mas, tá, qual que é o perfil, né? Qual que é a forma com que a minha instituição preconiza, com que o meu trabalho vai contribuir para essa solução, né? Para esse infraestrutura da saúde rodar, né? Para que a coisa venha a ser muito bem mais fluida e independente de processo humano, né? E aí voltamos, né? De repente, naquela tomada de decisão mais baixa lá atrás, né? Com menos, com um ticket médio menor, e aí começa a aparecer os pontos de dores, né? Então, hoje eu recebo diversos pedidos, por exemplo, olha, eu não aguento mais digitar o laudo do zero, né? Eu preciso de um sistema que já me dê ali uma máscara de laudo, e aí eu coloco um código lá, tipo QT1, e já é um resultado de exame cardiológico com alteração no segmento QT. Eu preciso de uma capacidade de colocar o código de barras ali e já admitir o paciente no equipamento. Então, acontece muito erro operacional, muita falha de padrão, falta de padrão, falha de digitação. Então, todo esse resultado, né, vamos falar assim, da dor, ela muitas vezes ocorre por conta da tomada de decisão sem a assessoria, né, sem o suporte do profissional, que são vocês aqui, para esse modelo, né? E aí isso vai se repercutir não só no padrão do equipamento, não só no nível do que eu tenho ali, né? Mas principalmente em todo esse cenário que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, sabendo que a minha diária de UTI é uma diária melhor, eu tenho a capacidade de tratar melhor o paciente, o intensivista, ele está seguro quanto à forma com que os protocolos são gerenciados, a nutrição, o nutrólogo, né, na verdade, ele está realmente percebendo qual é o tipo de diferencial clínico para aquele formato de infusão, para aquele tipo de alimentação que está sendo trabalhado naquele paciente, como que o cara está, o que eu estou injetando nele, o que está sendo excretado, né, urina, tudo isso. Então, é o apelo, né? O apelo é que nós venhamos cada vez mais pensar na antecipação de decisões, né, de tomada de decisões e de gestão de cuidados da saúde. E aqui eu finalizo, reforço aqui meu agradecimento, é uma honra, espero poder ter contribuído e principalmente causado algum tipo de despertar e curiosidade, né? E muito obrigado novamente, Patrícia, Tiago, a todos aí, um prazer estar com vocês esse tempo. A gente que agradece a sua presença, viu? Bacana, muito instrutivo. Vou passar a palavra para o Tiago, que ele gosta de falar bastante, né? Tiago, a palavra é sua. Uma ótima palestra, aprendi bastante. As minhas dúvidas, um pouquinho com relação à vivência. Vou dizer por mim, meu sonho é ter, nos locais onde eu atuo, ter esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de condição. Você passou por aí. Obviamente que tudo isso... Seu áudio está cortando um pouco, Tiago. Vê se você segura o microfone, se fica melhor. Melhorou, pessoal? Melhorou. Vamos ver. Então tá, desculpa. Tudo foi maravilhoso, assim. Confesso que assim, que me excita até, me deixa muito empolgado com esse tipo de informação, e eu vejo que é o futuro, é o que
a gente vai ter em alguns anos ou meses, mas tem um custo. E esse custo, pelo menos onde eu atuo, é uma condição onde que eu vejo que esse custo é algo que demora bastante. Senão, já estaria muito. Por quê? Além, você mesmo informou, além da tecnologia que tem que ser adquirida, em alguns casos, a grande maioria dos casos, tem que trocar os próprios equipamentos para ter comunicação. Exato. A minha pergunta é, na sua vivência, o que você acha que isso melhorou, por exemplo, com certeza você deve conhecer algum hospital que tem uma tecnologia dessa que foi passada. E como que dá para comparar a vantagem desses hospitais comparado com hospitais que não têm esse tipo de tecnologia? Tem alguma vivência que você viu? Sim. Tiago, eu ouvi com um pouco de dificuldade aí devido ao áudio, mas eu acho que a mensagem capturada é, né? Como que a gente consegue mensurar e justificar, né, todo esse... Tiago, põe o seu no mudo, por favor. Está dando interferência. Pronto. Eu consegui te ouvir, Tiago, com um pouquinho de dificuldade, mas acho que deu para capturar aqui a tua dúvida, né? Sim, esse é o grande desafio, essa transformada, né, de protocolo, essa transformação, né, na verdade, de mundo, né? E isso não é fácil, cara. Esse investimento é um investimento pesado, né? A gente, principalmente, sofre aí muita influência, vamos falar assim, de dólar, né? Então, o seu telefone, se o dólar aumenta, ele aumenta também, né? O básico que todo mundo tem um substancial hoje, que é um telefone, quanto mais esses equipamentos, né? E mesmo que eu fale assim, tem nacional, mas o suprimento ele vem de fora. O que eu tenho percebido, tá? E aí tem o pró e o contra, dependendo do lado da moeda que a gente está. As verticalizações em saúde, né, esses grandes grupos, essas grandes incorporações, ela tem acontecido cada vez mais, né? E aí a gente vê o mercado se comportando de uma forma cada vez mais corporativa, né? E essa forma corporativa, o cara pensa muito no seguinte, ele quer a eficiência operacional, a eficiência clínica e tem um acionista por trás disso, o cara que vê o resultado, né? Ontem mesmo, uma das dificuldades de eu conseguir conciliar essa agenda com vocês aqui, graças a Deus tudo certo, eu estava em Manaus, né? Onde a gente tem ouvido falar que é o colapso, que é o problema, tal. E eu voltei a um hospital que eu fui lá em 2014. E a pergunta foi essa, cara, em 2014 a gente comprou um monte de caixa, compramos básico, né? Do básico, do básico, do básico. O hospital hoje é referência na região norte e eu tô na mão. O que eu faço? Cara, eu consigo te atender aqui de 400 equipamentos que você comprou, eu consigo te atender em 28. Mostrei pro cara a lista. E de todos os fabricantes, não só da marca com que eu trabalho, né? Ele já tem um plano de troca. Primeiro, por obsolescência da base instalada, né? E segundo, porque assim, ele já viu que apesar de tudo isso que a gente está falando, o investimento ele não é proibitivo hoje, né? Ele não é um investimento que é inacessível. Por quê? E aí vem a questão do corporativismo, né? Quando você tem só uma empresa com essa solução no mercado, o preço ali é meio nivelado, fixado, o investimento é um pouco alto, né? E aí a gente sabe de padrões de marca, os 4 ou 5 maiores no segmento, ou até por especialidade, né? Mas hoje, a forma como as soluções ela tem se propagado é muito maior, né? Então, assim, quando você pega um produto de uma multinacional, né? E aí você tem um competidor local, um outro player, né? Que também tem muito potencial, existe um processo chamado de posicionamento de solução, né? Então, isso acaba fazendo com que essas instituições ou com que esses investimentos ele se tornem muito mais acessível, né? E aí eu falo, por exemplo, essa semana, e isso não é só técnico, né? Até um problema mesmo nível de legislação no país, né? Esse mês a gente teve para mim, um grande avanço, né? Saber que houve uma mudança na legislação onde qualquer tipo de software ele vai incidir apenas o tributo chamado ISS, né? E aí o que isso me beneficia como indústria, né? Cara, eu tirei uma carga tributária imensa, né? E aí eu posso aplicar só
o tributo básico, que é o ISS, né? Como eu vou vender isso para o cliente, não importa se eu vou vender, ele paga à vista por essa garrafinha aqui com água, né? Ou ele vai pagando por cada gole, mês a mês. Ele faz igual eu e você faz com o nosso serviço de internet, né? Então, eu vejo uma mobilização na indústria, por exemplo, e em healthcare eu acho que é mais novo, né, na área da saúde, mas em todos os outros segmentos, nós observamos aí o pagamento mensal por uso da solução, né? Então, existe uma carência no primeiro ano de contrato, segundo ano, terceiro, vai depender de como a gente está tratando isso, mas o cara não faz aquele aporte inicial, aquele montante à vista, né? E isso dá lastro, dá fôlego para ele pensar na infraestrutura, né? E aí, hoje, nós encontramos eu vou falar nosocômio, né? Que são os hospitais, mas totalmente travados, cara. Por exemplo, a gente pega aqui o HC, que é São Paulo, é uma potência, um hospital gigantesco. Tive orgulho e tenho orgulho de ter trabalhado lá, né? E aí você passa por áreas prediais que são muito, assim, restritas de infraestrutura, né? Até por ter área que é patrimônio, que você não pode derrubar uma parede, não pode passar um furo lá. E aí você passa por setor que predial é mais novo, é mais moderno, e tem de tudo tecnológico, né? Então, as novas construções, né, principalmente eu vou falar aqui dos últimos 10 anos, ela já vem com uma certa bagagem de infraestrutura, né? E eu entendo que nessa gangorra a gente está no meio para começar a subida para um padrão de excelência, né? Nos dois modelos, tanto da indústria como do cliente, né, que tem essa necessidade de investir. Essa é a minha leitura hoje, falando disso, tá? Olha, se continuar ruim meu áudio aqui, qualquer coisa, eu vou lá na Patrícia e aí eu falo de lá. Mas teve uma parte da pergunta que eu não sei se você escutou, que é se você chegou a ver, por exemplo, em hospitais que têm algum tipo de tecnologia de inteligência artificial, se ele tem alguma vantagem sobre o Covid, sobre essa quantidade de pacientes que apareceu no hospital, e ele conseguiu ajudar os médicos, por exemplo, no piloto automático, onde ele já deixa ali, o médico se preocupa em alguns casos específicos e casos onde está ali numa situação, ele ajudou nessa situação, se tem algum dado específico também. Eu vou até completar a pergunta dele, já que você vai responder, que a minha era nessa área também, seria se também esse momento Covid acabou que os hospitais olharam mais para essa inteligência artificial, pegando o gancho dele, ele colocou na forma que a inteligência artificial ali presente ajudasse. Mas houve uma busca maior por essa tecnologia nesse momento de Covid, visto que ele precisava desse aporte ao médico, essas informações. Então, duas perguntas em uma. Eu vi acontecer os dois, tá? Eu vi acontecer o seguinte, a manobra que nós percebemos no mercado foi: eu quero comprar equipamento, né, no primeiro momento lá de Covid, e aí quem tinha estava vendendo, né? E aconteceu, na verdade, uma pane mundial de todos os fabricantes, né? Então, ocorreu, eu até te digo assim, uma programação fabril longa, né? E aí as fábricas se adequaram para isso, e ao mesmo tempo faltou recurso humano e faltou insumo. Estou falando de hardware, né? De máquina, equipamentos no geral. Hospitais que já possuíam um nível de tecnologia, vamos falar assim, médio a alto, investiram nessa solução. Por exemplo, parte do que eu mostrei aqui hoje, ele veio para o Brasil, né, com um licenciamento pela Anvisa em maio ou junho do ano passado. Nós não tínhamos, por exemplo, esse produto no mercado, Brasil, tá? Só que ele já veio porque o Reino Unido, ele já utilizava, por exemplo, essa solução, e aí ele predefiniu um protocolo de gestão onde o tratamento, a melhoria, a gestão, né, terapêutica do paciente, ele aumentou lá índice de 12, 15, 18, 20% com grupos de paciente específico, né? E aí os caras falaram, ó, tá aqui uma forma boa de gerenciar o protocolo. E aí o que nós fizemos, né? A empresa, ela configurou um setup que era só instalar o sistema pronto para isso.
investimos muito nisso no Brasil, tal. Tem muitas empresas que estão hoje nessa forma de adquirir, né? Até tenho orgulho de falar que fizemos 2 vendas no Brasil, né, dessa solução, porém ainda não foram hospitais que estão prontos. Os caras entenderam que, cara, eu tenho que me preparar para isso, né? Porque o Covid ele vai acabar esse ano que vem ou não vai acabar, mas e o futuro, meu? Como é que vai ser? Eu vou de novo sofrer com isso, tá? E aí, hoje, eu já não trabalho mais explorando o cenário, o Covid, eu tenho uma forma boa de gerenciar o problema, né? Falando naquele spin lá. Eu tenho um sistema que se adequa à crise sanitária, crise de pandemia, crise de XPTO, ou que gerencia modalidades específicas diferentes. E aí já é um outro olhar, entendeu? Então, assim, hoje, eu vejo, sim, muito potencial e a continuidade com que essas ferramentas digitais elas têm sido requisitadas no mercado, né? E eu vou te falar um pouco da cultura, né? A gente tem a oportunidade de se antecipar e se preparar, só que muitas vezes isso não acontece. A gente espera vir o caos, a pane, né? Ou até mesmo de forma inesperada e tenta recuperar o tempo, né? Ou recuperar a decisão para então resolver o problema. Então, eu vi isso acontecer, né, nos 2 cenários, tanto no cenário hardware, equipamento, quanto no cenário software, né? E aí, o que eu vi, né? A gente tem artigos, depois até posso compartilhar, de hospitais que incrementaram, por exemplo, a sua excelência operacional lá em 18%, 15%. Teve alguns que, independente do cenário pandemia, instituição pública, filantropia, que reduziu filas de cirurgia imensa em países fora, né? Só porque o cara não tinha visibilidade ou não conseguia otimizar vamos falar assim, a gestão clínica cirúrgica dele, né? Então isso foi muito bom. Isso eu vejo que foi uma manivela, né? Uma alavanca muito forte para questão digital, né? E esse grupo, né? Vamos falar assim, essa reunião que eu tive ontem em Manaus, o cara falou assim: já vou te passar um resumo da minha base instalada em todos os estados que eu pretendo trabalhar, né? Com essa solução, porque nós vamos colocar a ferramenta descentralizada. Então, olha só, né? A gente fala de verticalização, a gente fala mesmo de uma gestão, né? E aí o dono, né? O dono clínico, o dono executivo, o cara do dinheiro, ele entende que ele vai conseguir ver, né, na tela, ali na palma da mão, como que está cada negócio dele ou aonde ele tem um problema para movimentar paciente, esse tipo de coisa. Então, em si, o Covid ele acabou abrindo o olho, né? Ele acabou criando esse despertar para essas soluções, na minha opinião. Legal, legal. Bom, eu tenho uma última pergunta, que está sendo muito esclarecedor, só uma última perguntinha, referente a onde é coletado esses dados. Por exemplo, você está numa UTI, por exemplo, você está com todos aqueles equipamentos incorporados, lá, ventilador, bomba de infusão, você tem a anamnese do paciente, você tem os dados de exame laboratorial, tudo tal, e os robozinhos lá, né, inteligência fazendo os cálculos. E aí ele dá, até você mostrou no slide, uma situação de, olha, seguir por esse caminho aqui, pode ser que tenha algum alerta ali na frente. Dá alguns como piloto automático para o médico. Mas, como é novidade, até a gente está discutindo em outras palestras anteriores, nós temos muitos dados, isso daí deve gerar muitos dados, que é difícil a gente tratar e saber o que caminho seguir. Então, todos esses dados, os artigos científicos, ele buscado aonde, o Brasil tem já participa de alguma situação ou não, ou fora do Brasil, como é que está, são validados, de confiabilidade, só os dados agora que eu gostaria de saber também. E aí eu encerro as minhas perguntas por aqui. Vou ver se eu entendi aqui a tua pergunta, mas assim, basicamente hoje a gente tem tudo conectado a um paciente, ou o paciente até mesmo deitado em camas sensorizadas, vamos dizer assim, né? E aí esses equipamentos, eles catalisam essa informação vamos falar assim, num ponto físico, que pode ser direto num ponto de rede, tá?
ou até mesmo num appliance, numa unidade de cuidado ali beira-leito, que pode ser um computador, pode ser uma caixinha com diversos pontos de rede, e assim vai, né? Essa informação, ela se transforma em 0 e 1, em informação binária, de uma forma muito simples, né? Com toda a estrutura da mensagem, né? Então, a HL7 ele tem um formato estruturado, e aí vai para um banco de dados, né? E aí, entendo eu, né? E a gente sabe que funciona dessa forma, cada fabricante ele trabalha com marca, modelo específico, Oracle, SQL e assim vai. Essa informação ela vai para aquele setor, ela vai para aquele arquivo digital, né? E quando a solução, né, ou todo e qualquer sistema que está instalado no hospital, você define parâmetros de comportamento. Então, se a frequência cardíaca ela sair fora desse range, você cria um alerta. Se acontecer isso aqui, você cria outro alerta. Então, se você receber do laboratório que a creatinina está acontecendo tal coisa, você me notifica isso aqui. Então, existe uma configuração, né? Existe um esforço do homem para ensinar a máquina, né? E aí, essa combinação de esforço, algoritmo e resultado vai gerar esses flags de alerta, vai gerar essas informações. Então, o que nós temos, né? O caso protocolos, combos, que seriam o mínimo, né? O ponto de partida inicial, mas cada projeto, cada solução, cada unidade de cuidado, ela recebe, né, é empregado o que o grupo preconiza como a melhor forma de tratamento, né? E aí, sobre de onde que saiu isso, né? Então, existem, sim, artigos abertos, artigos que estão ainda, produtos que estão sendo construídos em NDA, né, que é cláusulas confidenciais, de hospitais que já estão utilizando essas soluções para dizer que, olha, eu fiz um teste aqui durante um ano com 20 pacientes pós-operatório transplantado, e a técnica que eu usei foi essa, o resultado foi esse. Então, essa condição de pesquisa, né, ela vai se tornar num protocolo ou num estudo de caso para fomentar o sistema para uma nova instalação a partir daquele ponto. Entendeu? É muito assim que se trabalha. Perfeito, agora eu entendi, porque eu sempre ficava, essa é uma dúvida particular minha, que eu falava, da onde está segurando os dados, da onde está buscando esses dados, né? Onde que a instituição está buscando? Pelo que eu percebi, então, pelo que eu entendi, a informação pode vir até de dados abertos, ou também a instituição ter dados que não demonstram para outros hospitais que são particulares deles, né? E aí o próprio, vou chamar de médico, né? A própria instituição vai alimentando aqueles dados, né? Exato. Quando eu falo aquilo que é confidencial, Thiago, eu sempre entendo que é durante um momento, né? Por exemplo, vou dizer aqui, eu vendi para você essa solução, nós estamos trabalhando nessa parceria, relação cliente e fornecedor. Aí você tem uma ideia assim, você vai dar um cavalo de pau aqui e mudar totalmente o curso da sua conduta clínica, vai. Aí você fala assim, cara, só que isso é confidencial. Você detém as minhas informações, eu tenho o racional, você não pode vender a minha ideia para ninguém. Então, eu assino com você um NDA, um documento ético, né? Nós estamos juntos aqui, pacto selado. Daqui 5 anos você concluiu o seu estudo. É óbvio, né? A gente vê muito isso. Você vai jogar isso na literatura, você vai promover um estudo, você vai fazer um case, né, do teu racional, do teu raciocínio para contribuir. E aí é o que acaba sendo, vamos falar assim, o dado público, a informação aberta. Mas até mais uma transformação, né? LGPD hoje, a gente, indústria, a gente tem total responsabilidade sobre o dado, né, as informações de clientes, de pacientes que são coletadas em nossos equipamentos. Então, por mais que a gente tenha o Big Data, né, que nós tenhamos uma plataforma que, se o cliente queira fazer parte dessa contribuição de desenvolvimento, essa informação ela é restrita. Tem todo o processo de anonimização e não é só tirar o nome, né? É tudo, nome, hora, leito, porque se eu for fazer engenharia reversa da informação, eu vou saber que quem estava fazendo o exame lá na tomografia, na ressonância, quem estava no leito de UTI era eu ou você, de repente. Então, existe uma responsabilidade muito grande sobre essa camada de informação, né? Tá bem? Então, ao mesmo tempo que você tem informação, você não pode ter informação. Não, na verdade,
pode-se ter informação, que não se pode divulgar sem autorização do proprietário, né? Aí gera todo um sistema de bloqueios, e a gente até andou falando sobre isso, né? Até o caso da Marisa lá, do Lula, o Lula ficou sabendo que ela ia morrer antes do médico ter conversado com ela, porque a informação vazou e aí todo o problema, né? Pois é, e aí sim, hoje a informação se propaga de forma muito rápida, né? Os equipamentos estão conectados, né? E aí vamos pensar não no desastre, né, provocado pelo WhatsApp, mas nós vivemos aí nos últimos 3 anos, 5 anos talvez, 3 grandes invasões de hacker que sequestraram dados de hospitais. E aí vem naquilo que eu falei, né? O dado, ele é o produto mais importante hoje no mundo, né? Porque o cara vai construir uma carteira de tomada de decisões e aí ele vai saber, tá, então numa amostragem populacional aqui eu tenho centenas de pessoas obesas ou de pessoas com índice tal, eu vou investir nesse tipo de tratamento, medicina, para que eu lá na frente venha lucrar com isso. Né? Então, o dado, quando você estrutura, ele vira uma informação de valor, né? E é por isso que a gente tem cada vez mais crime cibernético, né? Sim, eu ia perguntar sobre isso, mas eu decidi não perguntar, porque aí dá uma outra palestra. Então, eu não estou preparado com outro slide aqui agora, mas fico à disposição, gente. Ok, muito obrigado, viu, Patrícia? Pode dar um seguimento. Luiz, muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui no bate-papo do Marcos Souza. Ele pergunta se é possível compartilhar a apresentação. Sim. Eu vou fazer um arquivo PDF, que ela ficou bem pesada, e aí, Paty, eu te envio, tá? Que não tem nada que é de informação privada, né? São informações abertas, então tá na internet, são figuras também disponíveis, não é nada que venha causar uma confidencialidade, justamente sobre esse tema dado, né? Informação privilegiada, e aí eu compartilho com vocês. Então tá jóia, perfeito. Alguém Patrícia, só uma coisinha. Essas nossas apresentações, todas estão ficando também no YouTube, né? Caso queira acessar, também é só entrar no canal da Univap, que vai ter essa apresentação nossa aqui. Isso, ela está levando em torno de 1 semana, 2 para subir, porque a gente estruturou um evento, né? Então, se você buscar na internet Heróis Tecnológicos Univap, você vai ter a sequência de palestras desse evento. Então, ele foi bem estruturado, então agora fica fácil para vocês acharem. Então, essa palestra também vai ficar disponível no YouTube da Univap, tá bom? Alguma pergunta mais dos nossos convidados? Pode ser via chat, pode ser abrindo o microfone também. Eu acredito que não, porque foi tão complexo que até a gente ficou difícil para fazer pergunta, porque essa pergunta ele vai e responde. Essa pergunta ele vai e responde. Luiz, gostaria de novamente agradecer a sua presença. Eu agradeço novamente. Nós estamos de portas abertas, tá? Já que o Thiago já tocou na palavra de um outro tema, então a gente fica aberto. As portas estão abertas para você vir trazer mais informações, compartilhar com a gente mais conhecimento. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, uma boa tarde a todos. Foi um prazer, time. Estou à disposição. Obrigada a todos os convidados. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.